No coração da velha Lisboa, onde os elétricos amarelos rangiam pelas ruas estreitas e o aroma a pastéis de nata pairava no ar das pastelarias, aninhava-se o Arquivo Público Municipal. Não era um lugar de grande agitação. Pelo contrário, o silêncio era rei, quebrado apenas pelo sussurro ocasional dos funcionários, o farfalhar do papel envelhecido e o distante barulho da cidade lá fora. Era um labirinto de corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes, estantes que se erguiam até ao teto, repletas de caixas de documentos empoeirados, e salas de leitura onde a luz natural, filtrada por janelas altas e antigas, criava feixes dourados na poeira suspensa. Isabela Silva, uma mulher negra de 30 anos, de estatura mediana e olhos que pareciam absorver o mundo com uma calma silenciosa, sentia-se estranhamente em casa naquele mar de história em papel. Trabalhava ali há 3 anos, dedicando-se à tarefa meticulosa de catalogar e preservar registros de décadas passadas. O trabalho exigia paciência, precisão e uma atenção ao detalhe que poucos possuíam. Isabela possuía essas qualidades em abundância. Movia-se com uma eficiência discreta entre as estantes, os dedos ágeis e cuidadosos ao manusear os documentos frágeis. Não falava muito, preferindo a companhia dos séculos de histórias contidas nos arquivos à conversa fiada dos colegas. Os seus fones de ouvido, muitas vezes desativados, eram um sinal subtil de que estava ali para trabalhar, não para socializar. Entre os poucos colegas havia Roberto Costa, um jovem tímido com quem Isabela partilhava uma sala de trabalho. Roberto era desajeitado e ansioso, mas bem-intencionado. Observava a Isabela com uma mistura de respeito e curiosidade, admirando a sua compostura e a sua aparente imperturbabilidade face à monotonia do trabalho. No entanto, a aparente tranquilidade do arquivo era frequentemente perturbada pela presença do Dr. Armando Almeida. Com seus 60 e poucos anos, Dr. Almeida era o supervisor do departamento. Um homem branco, de aparência cuidada, que usava óculos de aro fino e fatos que pareciam sempre ligeiramente desajustados à sua postura rígida. Exalava uma aura de autoridade antiquada e uma pretensão intelectual que, para Isabela, parecia mais uma armadura do que uma qualidade genuína. O seu tom de voz era frequentemente alto demais para o silêncio do arquivo, e os seus passos ecoavam nos corredores como se quisessem anunciar a sua chegada. Desde que Isabela chegara, Dr. Almeida parecia ter-lhe dedicado uma atenção particular. Não era uma atenção positiva. Começava com comentários subtis, disfarçados de ajuda ou conselho. Isabela, tem a certeza que esta caixa está no sítio certo? Perguntara ele um dia, os olhos a percorrerem a estante com um ar de superioridade. Este tipo de documento é bastante complexo. Requer uma certa experiência. Isabela, sem parar o que fazia, respondera calmamente, sim, Dr. Almeida. Está de acordo com o sistema de catalogação mais recente. Ele dera um sorriso pequeno e condescendente. Ah, o sistema novo. Sim, mas a prática, Isabela, a prática é diferente. É preciso ter o olho para isto. Anos, entende? Anos a lidar com este material. Era a primeira de muitas microagressões. Isabela entendia perfeitamente o que ele queria dizer. Não era sobre o sistema ou a experiência. Era sobre ela. A sua cor de pele, a sua origem social, que ele, de alguma forma, parecia ter inferido ou presumido. Era a insinuação de que alguém como ela, com o seu background, não possuía a capacidade inata ou o refinamento necessário para lidar com a história ou a complexidade dos documentos que ele considerava ser o seu domínio. Com o passar das semanas, os comentários de Dr. Almeida tornaram-se menos subtis e mais frequentes. Deixou de ser apenas sobre o trabalho de catalogação. Tornou-se pessoal. Isabela está sempre tão calada, comentou ele um dia, enquanto passava por ela na sala de leitura, onde alguns visitantes pesquisavam. É da sua natureza, talvez? Algumas pessoas simplesmente não têm a vivacidade necessária para certas funções. O contacto com o público, por exemplo. Isabela sentiu o calor subir-lhe ao pescoço, mas manteve a compostura. Estou focada no meu trabalho, Dr. Almeida, respondeu, a voz baixa, mas firme. Ele riu, um som seco e desagradável. Focada, claro, claro. Mas o arquivo não é só papel, Isabela. É sobre a cultura, a história, coisas que talvez não ressoem com todos da mesma forma. Roberto, sentado a uma mesa próxima, encolheu-se visivelmente. Evitou o olhar de Isabela. O desconforto pairava no ar, palpável para quem quisesse sentir. Os visitantes, absortos nos seus documentos, pareciam alheios, ou talvez, como Roberto, apenas fingissem não notar. Doutor, Almeida parecia deleitar-se em exercer o seu pequeno poder sobre Isabela.
Atribuía-lhe tarefas desnecessárias e humilhantes, como reorganizar caixas de documentos que já estavam perfeitamente organizadas ou limpar o pó de prateleiras que outros funcionários já tinham limpo. Fazia-o com um sorriso nos lábios, disfarçando a malícia sob uma capa de eficiência ou ordem. Isabela, estas caixas precisam de ser movidas para a sala de armazenamento B, disse ele um dia, apontando para uma pilha pesada. É um trabalho pesado, mas alguém tem de o fazer. E você parece ter a robustez necessária. Isabela sabia que ele estava a gozar com a sua aparência física, insinuando que a sua raça ou origem a tornavam mais apta para o trabalho braçal. Engoliu a raiva. A sua experiência de vida ensinara-lhe que reagir emocionalmente era exatamente o que pessoas como o Dr. Almeida queriam. Queriam vê-la frustrada, zangada, a perder o controlo. Isso confirmaria a sua visão distorcida dela. Mas a calma exterior de Isabela não significava passividade. Sob a superfície, a sua mente analítica estava a trabalhar. Ela não era uma Navy SEAL, não tinha treino militar. A sua força vinha de outro lugar, da sua inteligência aguçada, da sua capacidade de observar, analisar e documentar. Anos a estudar sistemas complexos, a lidar com a burocracia e injustiça social, ensinaram-lhe que a verdade, quando apresentada com precisão e no momento certo, podia ser uma arma poderosa. Começou a documentar, não de forma óbvia. Num pequeno caderno que guardava no bolso, anotava discretamente as datas, horários e, crucialmente, as palavras exatas que Dr. Almeida usava. Os comentários condescendentes, as tarefas humilhantes, as insinuações racistas e sociais. Anotava também quem estava presente, Roberto, outros funcionários visitantes, como potenciais testemunhas. O caderno tornou-se a sua armadura secreta. Cada anotação era um pequeno ato de resistência, uma forma de reclamar o poder que Dr. Almeida tentava tirar-lhe. O processo era lento e meticuloso, exigindo paciência e discrição. Sentia-se como uma detetive no seu próprio local de trabalho, a construir um caso contra o seu opressor. Roberto notava a mudança subtil em Isabela. Ela continuava calada, mas havia uma nova intensidade nos seus olhos, um foco que ia além da catalogação de documentos. Via-a fazer anotações no seu caderno após as interações com Dr. Almeida. Queria perguntar, oferecer ajuda, mas o medo paralisava-o. Medo de Dr. Almeida, medo de perder o emprego, medo de se envolver em algo que não entendia totalmente. A sua inação pesava-lhe na consciência, mas não era suficiente para o impulsionar a agir. Dr. Almeida, por sua vez, parecia sentir que Isabela não estava a ceder como ele esperava. A sua calma parecia desafiá-lo. A sua resiliência silenciosa era uma afronta à sua necessidade de controlo. Intensificou o seu comportamento. Começou a inventar falhas no trabalho de Isabela, a distorcer os factos, a insinuar a outros funcionários que ela era incompetente ou que cometia erros graves. Tive de corrigir o trabalho de Isabela outra vez, ouviu dizer a um colega, num tom alto o suficiente para Isabela ouvir. Falta de atenção, sabe? Ou talvez falta de capacidade para entender a importância histórica destes documentos. É preciso ter uma certa sensibilidade. Isabela anotou as palavras no seu caderno. Sensibilidade. Outra palavra codificada para não é como nós. Um dia, Dr. Almeida foi mais longe. Atribuiu a Isabela a tarefa de encontrar um documento específico que, segundo ele, era de extrema importância e estava mal arquivado por ela. Isabela sabia que o documento não estava mal arquivado. Ela própria o tinha catalogado corretamente há meses. Era uma armadilha. Ele esperava que ela falhasse em encontrá-lo rapidamente, para poder desacreditá-la formalmente. Isabela aceitou a tarefa sem uma palavra. Passou as horas seguintes a procurar o documento, não porque estivesse perdida, mas para confirmar a sua localização e para reforçar a sua certeza de que Dr. Almeida estava a mentir. Encontrou-o exatamente onde o tinha colocado, devidamente catalogado e referenciado. Em vez de o entregar imediatamente, tirou fotografias discretas da caixa, da etiqueta de catalogação e do documento em si, com data e hora visíveis no telemóvel. Anotou tudo no caderno. A frustração de Dr. Almeida era quase palpável quando Isabela lhe entregou o documento no final do dia, com um ar de quem simplesmente completou uma tarefa. — Ah, encontrou! Disse ele, claramente desapontado. — Demorou, não foi? Disse-lhe que era complexo. — Não, Dr. Almeida, respondeu Isabela, a voz perfeitamente neutra. Demorei o tempo necessário para confirmar a sua localização precisa. Estava arquivado corretamente. Ele franziu a testa. — Corretamente? Tenho as minhas dúvidas.
Teremos de rever os seus procedimentos de catalogação. Isabela sabia que ele não iria rever nada. Ele apenas continuaria a tentar miná-la. Mas cada tentativa falhada dele e cada evidência que ela recolhia fortalecia a sua posição e enfraquecia a dele. A tensão no arquivo tornou-se insuportável para alguns. Roberto evitava a sala quando o Dr. Almeida estava presente. Outros funcionários sentiam o clima pesado, mas ninguém intervinha abertamente. Almeida tinha uma longa permanência na instituição. Era Dr. Almeida. E a inércia da burocracia e o medo de represálias mantinham todos em silêncio. Isabela, no entanto, não estava sozinha nos seus pensamentos. A sua mente voltava-se para o seu passado, para as barreiras que enfrentara para chegar onde estava. A luta para conseguir uma educação de qualidade, os olhares condescendentes, as portas fechadas. Aprendeu a lutar com as ferramentas que tinha: inteligência, perseverança e a capacidade de ler as pessoas e os sistemas. O arquivo, com as suas regras, hierarquias e registros, era apenas mais um sistema a decifrar. A sua calma não era a ausência de medo, mas sim a disciplina de não deixar o medo controlá-la. Era a mesma disciplina que a levara a passar horas em bibliotecas empoeiradas, a dominar conceitos complexos, a construir a sua própria base num mundo que não a queria ceder espaço. Sabia que a sua documentação não era suficiente. Precisava de um momento, uma oportunidade, onde Dr. Almeida se expusesse de forma inegável e onde a sua evidência pudesse ser apresentada com o máximo impacto. Precisava de um clímax. A oportunidade surgiu algumas semanas depois. O arquivo estava para preparar uma pequena exposição de documentos históricos importantes para celebrar um aniversário da cidade. Dona Lúcia Fernandes, a chefe do departamento, uma mulher atarefada e preocupada com os procedimentos, estava envolvida na organização. Dr. Almeida, como supervisor, estava a desempenhar um papel proeminente, supervisionando a seleção e a apresentação dos documentos. Dr. Almeida decidiu que era o momento perfeito para se livrar de Isabela. Planeou um encontro com Dona Lúcia para discutir o desempenho de Isabela, com a intenção de apresentar uma queixa formal baseada nas falhas inventadas e nos seus próprios preconceitos disfarçados. Convocou Isabela para a reunião, garantindo que Roberto também estivesse presente, talvez para servir como testemunha silenciosa da sua autoridade ou simplesmente para aumentar a pressão sobre Isabela. A reunião foi marcada para uma tarde, na sala de Dona Lúcia. O ambiente estava tenso mesmo antes de começar. Isabela chegou, seu caderno no bolso, a sua calma exterior impressionante. Dr. Almeida estava já na sala ajeitando a gravata, com um sorriso vitorioso nos lábios. Dona Lúcia parecia cansada, cercada por pilhas de documentos relacionados com a exposição. Roberto sentou-se num canto, visivelmente nervoso. Dr. Almeida começou a reunião, tomando a palavra imediatamente. Falou sobre a importância da exposição, a reputação do arquivo e a necessidade de ter uma equipa confiável e competente. Depois, virou-se para Isabela, o seu tom a mudar. Infelizmente, Dona Lúcia, começou ele, dirigindo-se à chefe em vez de a Isabela, temos tido alguns problemas com o desempenho de Isabela. Falta de atenção ao detalhe, erros na catalogação, uma certa lentidão em tarefas cruciais. Isabela manteve o olhar fixo nele, sem reagir. Dr. Almeida continuou enumerando as suas queixas inventadas, distorcendo os incidentes passados. Por exemplo, aquele documento importante para a exposição sobre a Fundação da Misericórdia. Isabela perdeu-o por horas. Tive de intervir. Mostra uma clara falta de rigor. E, francamente, o seu tom tornou-se mais baixo, mas carregado de insinuações. Sinto que há uma certa desconexão cultural. Este trabalho exige uma compreensão profunda da nossa história, da nossa identidade. Não é para todos. Roberto engoliu em seco. Dona Lúcia olhou para Isabela, depois para Dr. Almeida, uma ruga de cansaço na testa. Isabela, disse Dona Lúcia, o tom neutro, tem algo a dizer sobre isto? Este era o momento. Isabela endireitou-se na cadeira. A sua voz, quando falou, era clara e firme, cortando o ar pesado da sala. Sim, Dona Lúcia, tenho. Dr. Almeida deu um pequeno sorriso, convencido de que ela iria gaguejar ou negar histericamente. Ele estava errado. Dr. Almeida alegou que perdia o documento sobre a Fundação da Misericórdia, disse Isabela, olhando diretamente para ele. Isso não é verdade. O documento estava sempre no seu lugar correto, de acordo com o sistema de catalogação que Dr. Almeida insiste que eu uso. Ela tirou o telemóvel do bolso e mostrou as fotografias que tirará. Aqui estão as fotografias que tirei no dia em questão.
com data e hora. Mostram a caixa, a etiqueta e o documento no local. A localização é A3, prateleira 5, caixa 12B, exatamente onde deveria estar. Dr. Almeida franziu a testa, o sorriso a desaparecer. Fotos? Isso não prova nada. Prova que o documento não estava perdido ou mal arquivado por mim, retrucou Isabela, a sua voz ainda calma, mas com uma ponta de aço. Prova que a alegação de Dr. Almeida, neste caso específico, não é factual. Dona Lúcia olhou para as fotos, depois para Dr. Almeida. A sua expressão começou a mudar de cansaço para preocupação. Isabela continuou, sem dar tempo a Dr. Almeida para se recuperar. Além disso, Dr. Almeida tem feito uma série de comentários e ações que considero problemáticos, não apenas em relação ao meu trabalho, mas de natureza pessoal e, creio eu, discriminatória. Dr. Almeida levantou-se da cadeira, o rosto a ficar vermelho. Discriminatória? Que disparate! Está a inventar! Não estou a inventar, doutor. Almeida, disse Isabela, tirando seu pequeno caderno do bolso. Estou a documentar. Abriu o caderno e começou a ler, a sua voz factual e desprovida de emoção, o que tornava as palavras ainda mais impactantes. As datas, as horas, os comentários exatos. Você, com suas raízes, deve ter uma paciência especial para essas coisas velhas, não é? 14 de setembro, 10h30, na sala de trabalho, na presença de Roberto. Roberto encolheu-se ainda mais no canto. Não entendo por que precisamos de certas pessoas lidando com documentos tão importantes. 28 de setembro, 15h, no corredor principal, na presença de 2 visitantes. Este trabalho exige uma compreensão profunda da nossa história, da nossa identidade. Não é para todos. Há 10 minutos nesta sala. Leu sobre as tarefas humilhantes, as críticas injustas, a tentativa de a desacreditar com o documento da misericórdia. A cada frase, o rosto do Dr. Almeida ficava mais pálido, depois mais vermelho. Ele tentava interromper, protestar, mas Isabela não parava, a sua voz um fluxo constante de factos e datas. Tenho registro de 27 incidentes específicos nos últimos 2 meses, concluiu Isabela, fechando o caderno. Cada um anotado com o máximo de precisão possível, incluindo potenciais testemunhas. O silêncio na sala era agora ensurdecedor. Dona Lúcia olhava de Isabela para Dr. Almeida, a sua expressão chocada e grave. Dr. Almeida estava visivelmente a tremer de raiva e humilhação. Isto é uma calúnia, gritou ele, batendo na mesa de Dona Lúcia. Uma conspiração. Esta mulher está a tentar prejudicar-me porque eu exijo padrões. Isabela manteve a calma. Exigir padrões é uma coisa, Dr. Almeida. Abusar da sua posição para assediar e discriminar alguém com base na raça e na origem social é outra. Dona Lúcia levantou-se. A sua voz era tensa, mas possuía a autoridade da sua posição. Dr. Almeida, por favor, acalme-se. Isabela, a sua documentação é extensa. É precisa, Dona Lúcia, corrigiu Isabela, assim como o meu trabalho de catalogação. Dr. Almeida parecia prestes a explodir. Apontou um dedo trêmulo para Isabela. Você não sabe com quem está a lidar. Eu tenho anos de serviço, conheço pessoas. Você é apenas... Ele parou, o preconceito a lutar com a necessidade de manter as aparências. Apenas uma funcionária temporária. Sou uma funcionária dedicada e competente, Dr. Almeida, disse Isabela, a sua voz inabalável. Ao contrário das suas alegações, o meu trabalho é meticuloso. Posso fornecer provas da minha eficiência, se necessário. Mas a questão aqui não é a minha competência, é o seu comportamento. Dona Lúcia interveio novamente, a sua paciência a esgotar-se. Dr. Almeida, o seu comportamento é inaceitável e as alegações de Isabela são sérias, apoiadas por estas notas detalhadas. Teremos de investigar isto formalmente. Investigar? Guinchou o Dr. Almeida. Não há nada para investigar. Ela está a mentir. É ela que devia ser investigada. Por insubordinação, por difamação. O seu desespero e falta de controle apenas reforçaram a credibilidade da calma e factualidade de Isabela. Roberto, no seu canto, parecia petrificado, mas os seus olhos fixos em Isabela mostravam uma mistura de choque e admiração. Dr. Almeida, sentindo que estava a perder o controlo da situação e da sua própria dignidade, virou-se para Dona Lúcia com uma última tentativa de intimidação. Dona Lúcia, se permitir que isto continue, se não puser esta funcionária no seu lugar, a reputação do arquivo será manchada. Haverá um escândalo. Isabela interveio uma última vez, a sua voz fria como o aço. A reputação do arquivo, Dr. Almeida, está mais em risco com o comportamento de um supervisor que assedia e discrimina os seus subordinados do que com a verdade a ser exposta.
O golpe final não foi físico, mas estratégico e moral. Almeida cambaleou para trás, como se tivesse sido atingido. A sua bravata desmoronou-se completamente. Ele não tinha mais argumentos, apenas raiva impotente. Dona Lúcia, vendo a situação claramente, tomou uma decisão. Dr. Almeida, esta reunião terminou. Por favor, retire-se para o seu gabinete. Não tome mais nenhuma ação relativa a Isabela ou a qualquer outro funcionário até que eu contacte. Isabela, obrigada. Pode voltar ao seu trabalho. Roberto, pode ir também. Doutor, Almeida olhou furiosamente para Isabela, depois para Dona Lúcia. Murmurou algo inaudível, pegou nos seus papéis com mãos trêmulas e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. O silêncio voltou à sala de Dona Lúcia, mas era um silêncio diferente, carregado de rescaldo. Dona Lúcia suspirou, sentando-se novamente. Olhou para Isabela com uma nova expressão, uma mistura de surpresa e respeito relutante. Isabela, isto é muito sério, disse ela. Eu sei, Dona Lúcia, respondeu Isabela. É por isso que senti que precisava de documentar tudo. Não queria chegar a este ponto, mas o comportamento do Dr. Almeida tornou-se insustentável. Dona Lúcia sentiu, pensativa. A sua metodologia de documentação é impressionante, muito completa. Usei as ferramentas que possuo, disse Isabela, simplesmente. Anos a lidar com registros e analisar informações ensinam-nos a valorizar a precisão e a evidência. Roberto, ainda no canto, finalmente encontrou a sua voz, embora fosse pouco mais que um sussurro. Isabela, eu vi algumas coisas. Eu sinto muito por não ter dito nada antes. Isabela virou-se para ele, o seu olhar gentil. Não se preocupe, Roberto, entendo que não seja fácil. Dona Lúcia dispensou-os. Isabela saiu da sala, Roberto a segui-la hesitante. O ambiente no arquivo já estava a mudar. A notícia, ou pelo menos os ecos da confrontação na sala de Dona Lúcia, começaram a espalhar-se. Outros funcionários olhavam para Isabela com curiosidade, alguns com admiração, outros ainda incertos. Isabela voltou para a sua secretária. Sentou-se, sentindo o peso da exaustão, mas também uma quietude resoluta. A adrenalina estava a diminuir. Olhou para o seu caderno, depois para as estantes de documentos à sua volta. Não era uma vitória no sentido tradicional. Não houve aplausos estrondosos ou reconhecimento público massivo. A sua luta aconteceu nos corredores silenciosos e nas salas empoeiradas do arquivo, usando caneta e papel como as suas armas. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no arquivo foi tensa. Dr. Almeida não apareceu. Rumores circularam sobre uma investigação formal, reuniões com a administração superior. Dona Lúcia parecia ainda mais sobrecarregada, mas havia uma nova firmeza na forma como lidava com as coisas. Roberto, timidamente, começou a interagir mais com Isabela. Pequenos gestos, um sorriso, uma palavra de apoio. Ele tinha testemunhado a sua força, não a força física, mas uma força silenciosa e inabalável que o tinha envergonhado pela sua própria passividade. Uma tarde, Roberto aproximou-se da secretária de Isabela com uma chávena de café. Para si, disse ele, o rosto corado. Queria só dizer que o que fez foi muito corajoso e justo. Isabela aceitou a chávena, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Obrigada, Roberto. Às vezes a justiça requer um pouco de trabalho de arquivo. Ele riu, um som nervoso. Sim, acho que sim. Nunca pensei nisto assim. Muitas pessoas não pensam, disse Isabela, o olhar a perder-se nas estantes. É mais fácil não ver, ou sentir que não é o nosso problema. Mas a injustiça, o preconceito, afeta o ambiente para todos, mesmo para quem não é o alvo direto. Roberto assentiu lentamente, absorvendo as suas palavras. Tem razão. Eu devia ter feito alguma coisa. O importante é aprender, disse Isabela suavemente, e estar preparado para agir da próxima vez, se houver uma próxima vez. A história de Dr. Almeida no arquivo terminou como muitos esperavam, mas talvez mais rapidamente do que alguns pensavam. A evidência de Isabela era irrefutável. Confrontado com a documentação meticulosa e o risco de um escândalo público, mesmo que confinado aos círculos da burocracia municipal, Dr. Almeida foi forçado a reformar-se antecipadamente ou foi discretamente despedido. O seu gabinete ficou vazio, a sua presença opressiva desapareceu do arquivo. A atmosfera no arquivo mudou. Não de forma dramática, mas subtilmente. Havia um novo respeito por Isabela. Não era admiração pela força bruta, mas pela inteligência, pela compostura e pela coragem de se defender usando a verdade como arma. Outros funcionários sentiam-se mais à vontade, como se um peso tivesse sido levantado. Isabela continuou o seu trabalho.
A sua rotina não mudou radicalmente, mas a sua posição no arquivo solidificou-se. Já não era apenas a funcionária discreta no canto. Era Isabela Silva, a mulher que, com a sua calma e a sua caneta, enfrentou o abuso de poder e o preconceito e venceu. Um dia, Dona Lúcia chamou Isabela ao seu gabinete. A chefe parecia menos cansada do que antes, e a pilha de documentos na sua secretária parecia ligeiramente menor. Isabela, disse Dona Lúcia, indicando uma cadeira. Queria falar consigo sobre o futuro. Isabela sentou-se, curiosa. A sua conduta durante a situação com o Dr. Almeida foi exemplar, continuou Dona Lúcia. Não apenas a forma como se defendeu, mas a sua preparação, a sua calma. Demonstrou qualidades que são muito valiosas aqui. Rigor, atenção ao detalhe, integridade e uma notável capacidade de navegar em situações difíceis. Isabela ouviu em silêncio. Gostaria de oferecer-lhe uma oportunidade, disse Dona Lúcia. Temos uma vaga para supervisora adjunta no Departamento de Digitalização. É uma função que exige organização, supervisão de equipas e crucialmente a capacidade de implementar sistemas e garantir a precisão. Penso que seria perfeita para si. Isabela ficou surpreendida. Era uma promoção significativa, um reconhecimento formal das suas capacidades que o Dr. Almeida tentara persistentemente negar. É inesperado, Dona Lúcia, disse Isabela. Talvez, respondeu a chefe, um pequeno sorriso a formar-se. Mas como o arquivo nos ensina, a história tem os seus próprios ritmos e as pessoas revelam-se de formas inesperadas. Dr. Almeida subestimou-a, muitos subestimam, mas eu não mais. Isabela sentiu uma onda de satisfação, não pela promoção em si, mas pelo reconhecimento que ela representava. Não era apenas um novo cargo, era a validação da sua luta, da sua resiliência, da sua forma de ser. Aceito, Dona Lúcia, disse Isabela. Obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, Isabela, disse Dona Lúcia, a sua voz sincera. A sua ação, a forma como lidou com a situação, fez-nos a todos pensar. Sobre o que permitimos, sobre como tratamos os outros. Não devia ter chegado a esse ponto. Devíamos ter visto. Devíamos ter agido antes. Isabela sabia que Dona Lúcia falava a verdade. A inércia do sistema, a relutância em confrontar o Dr. Almeida e o seu status quo tinham permitido que o problema se arrastasse. Mas a exposição forçara uma mudança. Ao sair do gabinete de Dona Lúcia, Isabela sentiu um novo tipo de peso sobre os ombros. O peso da responsabilidade, mas também o da realização. Caminhou pelos corredores familiares do arquivo, o cheiro a papel velho agora misturado com uma sensação de possibilidade. Viu Roberto na sala de trabalho. Ele sorriu para ela, um sorriso menos ansioso do que antes. A sua história, a história de como a arquivista calma e discreta enfrentou o supervisor opressivo e preconceituoso e o derrubou, não com força física, mas com inteligência, paciência e documentação, tornou-se uma lenda silenciosa dentro do arquivo. Era contada em sussurros, um lembrete de que a força não é sempre barulhenta ou visível, e que as pessoas mais subestimadas podem possuir a resiliência mais profunda. Isabela sabia que a luta contra o preconceito e a injustiça não terminava ali. Não era uma batalha única, mas uma guerra contínua, travada em muitos frontes, em muitos arquivos, em muitos locais de trabalho. Mas ela tinha provado, a si mesma e aos outros, que era possível resistir, que era possível defender a sua dignidade e que as ferramentas da verdade e da perseverança eram incrivelmente poderosas. A sua calma exterior permaneceu. A sua dedicação ao trabalho continuou. Mas agora havia uma nova aura à sua volta. Uma aura de alguém que tinha enfrentado a escuridão e encontrado a sua própria luz. Ela não se via como uma heroína, apenas como alguém que se recusou a ser apagada, a ser diminuída. Enquanto arrumava a sua secretária no final daquele dia, o pequeno caderno de capa escura ainda no seu bolso, Isabela olhou para as estantes de documentos. Cada caixa continha histórias de vidas passadas, de lutas, de triunfos e de injustiças. A sua própria história era agora uma pequena parte daquele vasto arquivo, um testemunho silencioso da resiliência humana. A lição para ela e para aqueles que testemunharam era clara. Não subestime a pessoa silenciosa. Não julgue pela aparência, pela raça, pela origem. A verdadeira força reside na mente, no espírito e na capacidade de permanecer firme quando tudo o resto tenta derrubá-lo. Respeito não é um privilégio a ser concedido, é um direito a ser exigido. E, por vezes, as armas mais eficazes não são punhos cerrados, mas factos bem documentados e uma calma inabalável. Isabela Silva, arquivista de Lisboa, provou que a resiliência tem muitas formas.
e a sua forma era a da verdade. Nos meses que se seguiram, Isabela adaptou-se à sua nova função como supervisora adjunta. O trabalho na digitalização era diferente, mais focado na tecnologia e na gestão de pessoas, mas as suas habilidades de organização, atenção ao detalhe e análise eram inestimáveis. Ela abordava a sua nova equipa com respeito, incentivando a comunicação aberta e valorizando as contribuições de todos, independentemente da sua posição ou background. Criou um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentiam seguras e valorizadas, um contraste gritante com a atmosfera opressiva que Dr. Almeida cultivava. Roberto, agora mais à vontade na presença de Isabela e inspirado pela sua coragem, começou a ser mais proativo. Ele não se tornou um revolucionário da noite para o dia, mas pequenos gestos de defesa e apoio começaram a surgir no seu comportamento. Questionava subtilmente comentários inadequados de outros colegas, não tão abertamente preconceituosos quanto o Dr. Almeida, mas ainda assim presentes em qualquer ambiente de trabalho. Oferecia ajuda a quem parecia sobrecarregado e, o mais importante, já não desviava o olhar. A passividade que o tinha marcado começou a dar lugar a uma consciência crescente. Dona Lúcia, por sua vez, parecia ter aprendido uma lição valiosa. Tornou-se mais atenta às dinâmicas interpessoais no arquivo, mais disposta a ouvir as preocupações dos funcionários e menos tolerante com comportamentos que antes poderiam ter sido ignorados como pequenas disputas. A sua atitude, embora ainda firmemente burocrática, ganhou uma camada de humanidade e vigilância que não existia antes. O incidente com Dr. Almeida e a forma como Isabela o expôs forçaram-na a olhar para além dos procedimentos e para as pessoas que os executavam. A história de Isabela, embora nunca se tornasse notícia de primeira página ou viral nas redes sociais, afinal, era um escândalo no mundo silencioso dos arquivos, não na arena pública de uma academia, teve um impacto profundo no microcosmo do Arquivo Público Municipal. Era uma história de poder, não o poder da posição ou da intimidação, mas o poder da verdade, da resiliência e da dignidade silenciosa. Os visitantes que frequentavam as salas de leitura podiam não saber os detalhes, mas sentiam a mudança na atmosfera. Havia uma leveza que não existia antes, uma sensação de que o respeito era a norma, não a exceção. Isabela, na sua nova função, encontrava-se muitas vezes a pensar sobre a natureza da força. Não era sobre ser capaz de levantar pesos pesados ou dominar fisicamente alguém. Era sobre a força de espírito, a capacidade de suportar a pressão, de manter a clareza mental no meio do caos emocional e de agir com propósito. Era sobre a força de acreditar no seu próprio valor quando alguém tentava diminuí-la. Ela lembrava-se das palavras que dissera a Roberto. Às vezes a justiça requer um pouco de trabalho de arquivo. Essa frase tornou-se para ela uma espécie de mantra. A justiça não caía do céu. Era construída, peça por peça, com paciência, precisão e a recusa em aceitar a injustiça. A sua pele negra, que Dr. Almeida parecia ver como uma marca de inferioridade, era para ela uma marca de resiliência. Representava uma história de superação, de luta contra sistemas que tentavam oprimir. A sua calma não era fraqueza, mas o resultado de anos a aprender a navegar em águas turbulentas sem se afogar. O pequeno caderno de capa escura ainda estava na sua secretária, guardado numa gaveta. Era um lembrete tangível do que tinha acontecido, do custo de defender a si mesma, mas também da vitória que advém de enfrentar o medo e a injustiça de frente. Não era um troféu, mas uma lição encapsulada. Isabela sabia que haveria outros Dr. Almeidas no mundo, em diferentes formas, em diferentes contextos. O preconceito e a insegurança que alimentavam o seu comportamento não eram exclusivos do Arquivo Público Municipal de Lisboa. Mas agora ela sabia que estava equipada para lidar com eles. Não com raiva ou violência, mas com a força tranquila da sua inteligência e da sua determinação inabalável. A sua história não era apenas sobre ela. Era sobre Roberto, que aprendeu a importância de não ser um espectador passivo. Era sobre Dona Lúcia, que foi forçada a olhar para as falhas do sistema que supervisionava. Era sobre todos aqueles que, no arquivo ou em qualquer outro lugar, sentiam o peso do preconceito ou do assédio e se perguntavam se era possível resistir. A resposta de Isabela era um sim silencioso, mas poderoso. A força não grita, ela age. A resiliência não se dobra, ela persiste. E o respeito, a verdadeira base de qualquer interação humana digna, não é negociável.
Isabela continuou a trabalhar no arquivo, a sua presença uma âncora de calma e competência. Ela não se tornou uma figura pública, uma ativista ruidosa. A sua forma de lutar era diferente, mais discreta, mas não menos eficaz. Ela lutava através do seu trabalho impecável, da sua dignidade inabalável e do exemplo silencioso que dava todos os dias. E talvez essa fosse a lição mais importante de todas. Não é preciso ser um herói com grandes feitos públicos para fazer a diferença. Às vezes, a maior coragem reside na capacidade de defender a si mesmo com calma e verdade, no seu próprio canto do mundo, inspirando aqueles que a rodeiam a fazer o mesmo. A história de Isabela Silva, a arquivista de Lisboa, era um testemunho disso. Uma história sobre a força que reside na quietude, a resiliência que floresce na adversidade e a lição intemporal de que nunca se deve subestimar a pessoa que sabe o seu valor e está disposta a defendê-lo. Os meses transformaram-se em anos. Isabela progrediu na sua carreira no arquivo, tornando-se uma figura respeitada e influente dentro da instituição. A sua calma exterior continuava a mesma, mas agora era reconhecida não como timidez, mas como uma profundidade de caráter e uma capacidade de liderança tranquila. A sua equipa de digitalização era uma das mais eficientes e harmoniosas do arquivo, um reflexo direto do seu estilo de gestão, baseado no respeito mútuo e na valorização individual. O Arquivo Público Municipal de Lisboa manteve a sua essência, o cheiro a papel velho, o silêncio reverente, o peso da história. Mas a atmosfera social no seu interior tinha mudado para melhor. O incidente com Dr. Eva Almeida tornou-se uma história de advertência, um lembrete do que não era tolerado e do tipo de força que era verdadeiramente valorizado. O preconceito não desapareceu completamente do mundo, mas dentro daquelas paredes tornou-se mais difícil prosperar abertamente. Roberto, encorajado pelo exemplo de Isabela, encontrou a sua própria voz. Começou a participar mais ativamente nas reuniões, a expressar as suas opiniões, a defender os colegas quando necessário. A sua ansiedade não desapareceu totalmente, mas agora era canalizada para uma energia mais positiva, uma vontade de contribuir e de fazer a coisa certa. Ele e Isabela desenvolveram uma amizade baseada no respeito e na experiência partilhada, um laço forjado no silêncio e na tensão da sala de trabalho que partilhavam. Dona Lúcia, antes a personificação da burocracia, tornou-se uma defensora mais ativa de um ambiente de trabalho justo e inclusivo. Implementou novos procedimentos para lidar com queixas de assédio e discriminação, garantindo que as vozes dos funcionários fossem ouvidas e levadas a sério. A sua transformação não foi dramática, mas foi significativa, um testemunho do impacto que uma única pessoa disposta a defender-se pode ter num sistema. Isabela raramente falava sobre o incidente com Dr. Almeida abertamente. Não sentia necessidade de reviver a fealdade daquele período. Mas sabia que a história vivia nas mentes daqueles que a testemunharam, um testemunho silencioso da sua resiliência. Quando via alguém a lutar, a ser subestimado ou maltratado, pensava na sua própria jornada. E, por vezes, uma palavra gentil, um olhar de compreensão ou um pequeno gesto de apoio de Isabela era suficiente para plantar uma semente de esperança e determinação na outra pessoa. Ela continuou a sua prática de observação atenta, não mais como uma forma de se proteger de um opressor específico, mas como uma ferramenta para entender o mundo e as pessoas nele. A sua mente analítica encontrava satisfação em desvendar a complexidade dos sistemas, fossem eles de catalogação de arquivos ou as dinâmicas interpessoais. A sua força não era óbvia. Não era a força de músculos definidos ou de um grito alto. Era a força da calma sob pressão, da inteligência estratégica, da perseverança silenciosa e da crença inabalável no seu próprio valor e na importância da verdade. Era uma força que Dr. Almeida nunca tinha visto chegar, que a burocracia e o preconceito lutavam para entender, mas que aqueles que a rodeavam aprendiam a reconhecer e a respeitar. Isabela Silva, a arquivista que se tornou supervisora, não era uma heroína de capa e espada. Era algo mais real, mais palpável. Era a personificação da resiliência cotidiana, da coragem silenciosa que se manifesta não em grandes batalhas, mas na recusa diária de ser diminuído, na exigência firme de respeito e na capacidade de encontrar e defender a verdade, mesmo nos cantos mais empoeirados e esquecidos da história. A sua história estava ali, nas paredes do arquivo, um testemunho silencioso para quem quisesse ver. E para quem a via, a lição era inesquecível. A vida no arquivo seguiu o seu curso,
um rio lento e constante através do tempo e da história. A poeira continuava a acumular-se nas caixas, as páginas dos documentos antigos continuavam a amadurecer e o cheiro característico do papel envelhecido continuava a preencher o ar. Mas o ambiente humano dentro daquelas paredes tinha sido permanentemente alterado pelo pequeno furacão que Isabela Silva, com a sua calma e o seu caderno, tinha desencadeado. Isabela, longe de se acomodar na sua nova posição, continuava a procurar formas de melhorar as coisas. Trabalhava na otimização dos processos de digitalização, tornando a vasta coleção do arquivo mais acessível ao público e aos investigadores. Colaborava com Dona Lúcia na revisão de políticas internas, garantindo que o assédio e a discriminação fossem tratados com a seriedade que mereciam. A sua voz, antes raramente ouvida, agora tinha peso e influência, não por ser alta, mas por ser fundamentada, ponderada e justa. Observava os novos funcionários que chegavam ao arquivo, alguns jovens e cheios de idealismo, outros mais velhos e calejados pela vida. Via neles o potencial, mas também a vulnerabilidade. Lembrava-se de si mesma, há alguns anos, a tentar navegar naquele ambiente, a sentir o peso dos olhares e das palavras não ditas. Sabia que a luta contra o preconceito era uma maratona, não um sprint, e que cada nova geração precisaria de aprender as suas próprias lições de resiliência. Roberto, agora mais confiante, tornou-se uma espécie de braço direito informal de Isabela no seu antigo departamento. Ele ainda trabalhava com os documentos físicos, mas a sua atitude em relação ao trabalho e aos colegas tinha mudado. Já não temia o confronto justo. Na verdade, encontrava uma nova força em defender os outros ou em corrigir erros com a mesma calma e factualidade que tinha testemunhado em Isabela. A sua admiração por ela transformara-se num respeito profundo e duradouro. Dona Lúcia, à medida que se aproximava da sua própria reforma, via em Isabela não apenas uma sucessora competente, mas alguém que representava uma nova era para o arquivo. Uma era onde a excelência profissional andava de mãos dadas com a inclusão e o respeito. A velha guarda, representada por figuras como o Dr. Almeida, estava a dar lugar a uma nova geração que valorizava a diversidade e a justiça. Isabela sentia o peso da história nas suas mãos todos os dias. A história da cidade